aprendendo a fazer um jogral. Atenção para as dicas. Informações importantes. Qualquer pessoa da igreja pode fazer um jogral, basta aprender a técnica. Algumas pessoas imaginam que um anjo precise descer do céu para dizer: Eis que eu te digo, você agora está habilitado para escrever um jogral. Há uma crença muito disseminada de que certas coisas parece que são talentos apenas de algumas pessoas. Então vamos desmistificar essa situação. Então, se você aprender as técnicas, se você for uma pessoa que costuma ler a sua Bíblia e também estudar outras fontes, né, de informação sobre a Bíblia, livros de teologia, se você gosta de estudar sobre a palavra de Deus, você não vai ter problemas para configurar, para confeccionar um jogral, porque o jogral geralmente é baseado em alguma passagem bíblica, em situações ali relatadas pela palavra, em ensinamentos da palavra, e aí você pode, inclusive, colocar a palavra do jeito que está lá na Bíblia, né? Literalmente, ou você pode criar frases a partir daquela passagem bíblica que você está usando. Então, uma pessoa que aprende a técnica, que costuma ter um bom conhecimento da Bíblia, não terá problemas para fazer um jogral. É importante diversificar o número de pessoas que fazem jogral na igreja, para que nunca falte quem possa fazer. Então, se você acha que apenas algumas pessoas foram escolhidas para esse tipo de atividade, vai chegar um momento que pode ser complicado que essas pessoas consigam dar conta da demanda, digamos assim. Né? Então, se é uma igreja que tem eventos ao longo do ano e que faz jogral para cada evento, se só uma pessoa, duas pessoas, três são responsáveis, vai ficar mais complicada a demanda. Então, se tem um número maior de pessoas, fica mais fácil de trabalhar, porque você pode fazer meio que um rodízio. Olha, esse ano vai ser você que vai fazer o jogral desse evento. Ah, no ano que vem é outra irmã, é outro irmão. Então você tem esse trabalho de equipe. E aí, como existem várias mãos trabalhando nessa obra, não fica pesado para ninguém e também não fica uma situação complicada para quem está organizando os eventos. Se você não puder contar com o irmão A, você conta com o irmão B. Então é importante que haja essa diversificação no número de pessoas que conseguem fazer jogral. E isso começa a partir de uma visão de que é possível que todo mundo aprenda, basta se dedicar, basta buscar aprendizado ali na palavra e aprender a técnica do jogral. Então, é bom treinar as pessoas para que o conhecimento e a técnica do jogral sejam repassados. Assim, a obra vai sempre ser feita, independentemente de quem faça o jogral. Então, você tira a ideia de que essa atividade pertence a fulano, beltrano, ciclano, e aí você coloca na conta da igreja. Então você tem pessoas, uma equipe, né? Ou pode ser uma equipe mais formal ou simplesmente várias pessoas na igreja que são capazes de fazer o jogral. Então aí você desloca essa questão de uma pessoa ou de outra pessoa para um número maior de pessoas e aí você tem uma garantia maior de que aquele jogral vai ser feito. E aí é interessante também envolver adolescentes, jovens e adultos na confecção de jograis, especialmente pessoas do órgão que vai precisar de um jogral para apresentar em alguma festividade. Então, um adolescente que gosta de ler a Bíblia, tem um bom conhecimento, né? Que já tem uma idade mais avançada em relação aos outros, seria mais experiente nessa questão da compreensão, não é? Da palavra, enfim, esse poderia ser um adolescente escolhido para fazer um jogral, que vai ser declamado pelos próprios adolescentes. Né? Em órgãos de louvor, por exemplo, escolher uma irmã ou um irmão. Pode haver uma parceria também, duas pessoas fazendo o jogral. O que importa é que também se envolva as pessoas que fazem parte do órgão que vai precisar declamar o jogral. Até porque, na maioria dos casos, são os próprios irmãos desse órgão que vão declamar o jogral. Então, nada melhor do que alguém lá de dentro também aprender a fazer. E aí, né, conhece bem as pessoas, está convivendo ali,
fica até mais fácil para você trabalhar, né? Você já consegue observar, por exemplo, quem poderia estar declamando aquele jogral, e aí você pode já convidar ou sugerir ao dirigente convidar o irmão, a irmã fulana de tal, porque ela poderia realmente ser uma pessoa que declama o jogral. Então, vamos imaginar aí como colocar em prática, né, a confecção de um jogral. As etapas. Primeira coisa, escolher o tema. Então, você vai ter que escolher o tema. Isso pode ser feito com a direção do órgão, né? Alguém que faz parte do órgão ou até que não faz parte, de repente, pode ter uma ideia e levar ao órgão que vai fazer a festividade, de repente. Então, escolher o tema é muito importante. É o mais importante no início, né, nessa primeira etapa, porque você vai precisar, né, definir o tema para construir a narrativa do jogral. Então, você vai definir o tema, qual é o assunto, qual é o tema desse jogral. 2, você vai escolher um versículo-chave. Ele vai ser a base da mensagem. Então, você pode escolher um versículo que tenha a ver com esse tema, e a partir dessa união entre tema e versículo, você vai desenvolver todo o jogral. Para isso, para construir um bom jogral, que não pode ser apenas um esqueleto, você precisa ter tutano. Esse jogral tem que ter texto, né, bíblico, ou texto bíblico literal, do jeito que está escrito ali na Bíblia, ou um texto baseado no texto bíblico ou em textos bíblicos. Você pode ter um tema, um versículo-chave, pode escolher versículos, né, e basear ali frases nesses versículos de determinado livro na Bíblia, mas isso não impede você de usar outros livros da Bíblia também. Então, é necessário que a pessoa tenha um bom conhecimento da palavra, ela busque aprender a palavra. Então, você pesquisa textos bíblicos relacionados ao tema. Não fica somente no versículo que você escolheu como versículo base para o jogral. Então, é preciso ler passagens relacionadas ao tema e anotar os pontos principais. Número 4, a montagem da estrutura. Então, você vai escrever a numeração dos participantes a partir da quantidade de pessoas que vão declamar o jogral. Você pode fazer um jogral de 5 pessoas, de 6 pessoas, de 7 pessoas. Você pode organizar esse jogral, não é? Com números individuais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode colocar também duplas, 1 e 2, 3 e 4. Né? Você pode fazer o que geralmente acontece, né? Aquela frase de efeito, né? Ou aquela repetição do versículo, todos falando ao mesmo tempo. Então, vai depender do modelo que você decide usar. A partir dessa estrutura, você vai escrever as falas, que é o ponto-chave aí do jogral. Você pode usar versículos completos, como eu já falei. Você tira o versículo do jeito que está ali. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Essa pode ser a chamada onde todos vão repetir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, você tirou um versículo literal. Versículos podem ser colocados de maneira literal, como eu falei, ou você pode usar partes do versículo, tá? Você pode fazer paráfrases, ou seja, uma interpretação, uma reorganização do que está lá na Bíblia. Não é para desfazer nem para contradizer, mas você pega uma passagem da Bíblia e você reescreve ela de uma maneira que fique mais compreensível, de repente, para as pessoas, ou seja, uma forma como você entendeu ali. Agora, sem adulterar o sentido original, para ficar mais fácil, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o versículo original. Aí você pode escrever uma paráfrase, né? Aquele que tem a Cristo como pastor tem tudo, né? Quem tem a Cristo como pastor não sente falta de nada. Então, estou parafraseando aqui, né? Pegando algo e escrevendo da minha forma, sem mudar o sentido. Temos também as frases criadas por você que está escrevendo o jogral, desde que estejam de acordo com a palavra de Deus. Então, às vezes, você não quer colocar só versículo literal. Você quer escrever algo. Quem está em Cristo de nada tem falta. Se você é servo de Cristo, ele te sustentará.
está pegando aí a linha do que fala no versículo, né, no primeiro versículo do Salmo 23, só que não é o versículo literal. E aí a gente tem um ponto importante, né? O jogral, ele é uma apresentação que é para chamar a atenção da igreja, para eles prestarem atenção na mensagem, não só pelo texto do jogral, mas pela forma como ele é colocado. Então, é preciso criar, por exemplo, frases de impacto. Uma frase repetida ao longo do jogral ajuda a reforçar a mensagem, aquilo que a gente já viu. Se você vai fazer um jogral com base no Salmo 23, por que não usar o primeiro versículo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, essa é a frase de impacto que geralmente é repetida por todos ao mesmo tempo. Ela está sempre se repetindo ali no jogral. Uma coisa importante é a divisão das falas. Então, você pode fazer aquele modelo que eu coloquei, né? A ideia que eu mencionei, 6 integrantes, você pode dividir cada número com a sua fala, número 1, número 2, número 3. Você pode separá-los também por duplas. Então, você alterna entre participantes, grupos e todos juntos para tornar a apresentação mais dinâmica. Então, vai ter uma hora que todo mundo fala a mesma frase junto, tem uma hora que uma dupla vai falar uma frase, ou um trio, né? Ou eles individualmente, isso aí fica a critério de quem está organizando o jogral. Ao escrever um jogral, você precisa prestar atenção no que você está escrevendo. Então, você precisa fazer uma revisão, conferir os versículos, para não escrever algo que a Bíblia não está falando, e não ensinar, né, consequentemente, coisas erradas ao povo, né, à igreja. Presta atenção no português para não escrever coisas erradas, né? Então, é preciso que quem escreve jogral também seja um bom leitor, goste de ler, goste de buscar, né? E geralmente quem gosta de ler a Bíblia, quem costuma ler a Bíblia, ele vai aprendendo cada vez mais o português, vai melhorando seu português. Prestar atenção também na sequência de ideias. Será que o que eu estou falando aqui faz sentido? É bom até, se você está começando a escrever, você faz as suas falas e pode pedir até para alguém ler, para alguém dar uma olhada, né? Pode pedir para alguém declamar, para você escutar também outra pessoa falando que você escreveu, para ver se faz sentido também e se até a outra pessoa percebe alguma incoerência, alguma coisa que precisa ser melhorada. E aí você vai passar o seu material escrito para que o grupo ensaie. E aí precisa treinar leitura, ritmo, pausas e entonação. Isso aí você pode trabalhar em conjunto, né? Se for a mesma pessoa que escreve o jogral que ensaia, isso aí pode ser, né, discutido, negociado. Se não fosse a pessoa que somente escreve, né, ela pode até passar algum tipo de instrução para o pessoal que vai ensaiar e aí para que o que foi escrito ali faça sentido e ganhe vida também na hora dos ensaios e, obviamente, no dia da apresentação. E aí, lembrar, né? Ficou até meio confuso aí aqui o slide, mas eu vou explicar. Lembrar que o objetivo do jogral é transmitir a palavra de Deus de forma organizada, clara e edificante, para a glória do Senhor. Então, as pessoas precisam entender o que você está falando. E você tem que ter uma mensagem bíblica para estar passando. Então, vamos ver na prática as dicas, né, que eu acabei de falar. Então, aqui no próximo slide, a gente tem uma foto de um jogral, de um esqueleto de jogral. Então, você tem aqui o versículo base. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. 2 Timóteo 3,14, a parte A. Esse é o versículo base. O tema, né, desse jogral é manter a fé em Cristo, permanecer fiel apesar das dificuldades. Então, aqui é a frase de efeito que todos vão dizer: jovens, permaneçam firmes na fé em Cristo. Então, você tem lá um versículo base, a frase de efeito. Aqui você tem participações individuais, são 6 integrantes, aqui você tem falas individuais. A Bíblia nos diz que nos últimos dias teremos tempos difíceis. Veja, aqui você está relatando algo que a Bíblia fala. Você não está usando exatamente um versículo da Bíblia, mas você está falando algo bíblico. Muitos amarão a si mesmos e ao dinheiro.
eles serão orgulhosos, arrogantes, abusivos, desobedientes aos seus pais, ingratos e sem Deus em suas vidas. Quer dizer, você vai estar trazendo ali realidades que a Bíblia mostra. Aqui, né, a gente tem individualmente a fala dos jovens, mas eu poderia, de repente, se eu quisesse fazer de forma diferente, eu poderia colocar aqui, ó, o 1 e o 2 para falar essa frase. Então, uma dupla, mesmo que as pessoas mundanas rejeitem vocês. Aqui eu poderia colocar o 3 e o 4. Então, nada impede você de criar um modelo que seja mais interessante. Poderia até ser mais gente, se for um jogral de 10 pessoas, de repente você pode fazer mais duplas ou trios, né? Se for um grupo de pessoas que ainda são tímidas para declamar jogral, tem gente que se sente mais à vontade falando sozinho, cada linha ele fala só. Outros preferem falar em bando, porque aí você se esconde ali se acontecer alguma coisa. Então, isso aí, quem escreve o jogral, de repente, pode conversar ali com o pessoal que ensaia, né? E se o pessoal que ensaia sentir algo assim, pode haver uma conversa e se modificar isso aí. Não tem problema. Então, o que é importante, né? Com essas dicas todas? Lembrar que você vai ensinar à igreja algum ponto ali da Bíblia. E você tem que escrever de uma forma que fique claro para a igreja, fique bíblico, né? E todo mundo possa ser edificado. Quem escreve jogral precisa ter um pouco de noção de como usar documentos de texto, editores de texto. Então, você tem, por exemplo, o Microsoft Office, né? Tem gente que usa o LibreOffice, que é gratuito. Tem gente que pode usar outro editor, às vezes no próprio celular. Então, a pessoa tem que ter algum manejo com documentos de edição. E aí, geralmente, você faz o documento, você faz o trabalho ali no Word, né? Ou no LibreOffice, né? O Word é do Microsoft, que é o mais comum, mais famoso, ou pode ser um outro. E quando você termina, você finaliza, você pede para salvar em PDF, porque geralmente os irmãos têm mais acesso em seus celulares a aplicativos de PDF. Então, se você manda para um irmão no celular o documento em Word, ele provavelmente não vai conseguir abrir. E com o PDF a pessoa já abre, já checa se está ok, já pode enviar para impressão. E para quem não sabe lidar com essas ferramentas, minha sugestão é busquem aprender. Se caso você queira, né, caso você queira escrever o jogral, mas ainda não manja dessas ferramentas, pode fazer manuscrito. Você faz manuscrito com a letra bem legível e aí você pode pedir para alguém digitar, ou hoje em dia ainda mais fácil, você pode pedir ajuda da inteligência artificial. Você pega aquele papel, tira uma foto bem nítida, né, o papel manuscrito, tira uma foto nítida, abre ali um site, né, de alguma inteligência artificial, o Gemini da Google, né, o chat, e aí você anexa essa foto e pede para ele, olha, eu quero que você transforme essa foto aí desse texto manuscrito em texto em PDF. Então ele já faz isso, bota o arquivo lá, você baixa o arquivo e pede para imprimir. Mas a minha dica é tente aprender a mexer no documento, né, editor de texto, que é muito, muito útil. E aí a gente vai encerrando essa mini aula aqui sobre como fazer um jogral. Eu recomendo que você assista mais uma vez, assista outra vez, anote e já comece a tentar fazer o jogral. Com a prática, você vai ganhando mais confiança. E aí já pede para alguém dar uma olhada, né? Pode pedir para o pessoal fazer uma declamação para ver como é que ficaria, para ver como é que soa aquilo que você fez. Mas a minha grande preocupação, né? Por isso que eu resolvi fazer a aula, é tentar ajudar as pessoas a criarem uma cultura de equipe, de grupo, de diversificação do trabalho, para que não fique dependente de uma pessoa, não fique esperando, será que eu não sei fazer isso? Muitas pessoas às vezes têm medo de fazer por pura insegurança, né? E aí eu conto uma história aqui, não vou dizer quem é a pessoa, mas uma irmã muito querida que veio me mostrar um jogral que ela tinha feito. E ficou ótimo, excelente, né? E eu falei para ela, eu fiquei tão feliz com a sua atitude, a sua coragem de escrever o jogral por conta própria. E ficou ótimo, ficou maravilhoso. Ela ficou bastante feliz quando eu falei para ela que tinha, né, nascido aí uma escritora de jogral, uma pessoa corajosa que fez e fez muito bem, porque quem está acostumado a ouvir jogral, quem está acostumado a ver o pessoal ali
performando o jogral, não tem dificuldade, vai saber mais ou menos o caminho das pedras. Basta ter um conhecimento ali da Bíblia, buscar escrever que você consegue. E eu fiquei muito feliz com a atitude dela. Então já tem mais uma escritora de jogral na congregação. Então a minha ideia é fazer as pessoas pensarem sobre essa cultura de achar que só fulano pode fazer, só fulano que tem um talento. Não. É possível aprender, é possível aprender as técnicas, né? Usar a palavra de Deus. E o hábito de você ver aquilo ali também te ajuda a se familiarizar, que a igreja possa sempre estar ensinando a técnica, passando de uma geração para outra, para que sempre haja abundância de pessoas para fazer esse tipo de trabalho, ok? Muito obrigada!